Olá, tudo bem? Eu sou a Jane Garcia, seja muito bem-vindo ao nosso canal Educar e Amar. Eu espero que você possa curtir os conteúdos, participar, interagir, deixando o seu comentário, a sua sugestão de algum tema que você gostaria que eu trouxesse para cá sobre educação, alguma dúvida que você possa ter. E eu espero que você possa aí acompanhar os nossos vídeos, compartilhar, não esqueça de dar um like e se inscrever no canal. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que divide muito as opiniões. A criança, ela pode dormir com os pais? E aí, qual que é a tua opinião? Seu filho dorme com você? Dormiu? Não dormiu? Como é que foi? Bom, antes de eu falar da parte dos especialistas, o que eles falam, o que eles sugerem sobre essa questão da criança dormir junto, deixa eu contar a minha experiência para vocês. Para quem não assistiu o primeiro vídeo, eu tenho 2 filhos, né? Hoje a Gabriela com 15, o Lucas com 9 anos. E da mesma forma que eu fiz com um, eu fiz com o outro, deu super certo. Se eu estivesse aqui hoje falando para vocês que um dos meus filhos fosse pequenininho, não tivesse aí um retorno deles com relação à forma como eu conduzia essa questão do sono deles, seria muito mais difícil. Mas hoje eu tenho os 2, a Gabriela inclusive já é uma adolescente, eu posso afirmar para vocês que o método que eu usei com relação a isso foi muito tranquilo e não trouxe nenhum tipo de malefício para os meus filhos. Então olha só, quando nós estamos gestantes, nós ouvimos muitas opiniões de diversas pessoas, de diversos temas, né? Enfim, né? As pessoas querem participar aí, querem dar os seus palpites, suas opiniões com relação à tua gestação, ao filho, conselhos, dicas e tudo mais. E uma coisa que me chamou muito a atenção de uma pessoa que já tinha 3 filhos, casamento já de um longo tempo, foi com relação a essa questão do filho dormir na mesma cama que os pais. E esta pessoa até então, os filhos dela não dormiam com ela e ela me deu algumas dicas e aquilo ficou comigo e eu fui pesquisar a respeito. Quando eu tive a Gabriela, eu não era pedagoga, mas eu sempre gostei muito de ler, sempre desejei muito ser mãe e eu sempre quis acertar, né, poder dar uma boa educação, enfim. Então sempre fui muito de ler, de pesquisar a respeito de criação de filhos. E olha só, a Gabriela no começo, assim eu fiz com a Gabriela, eu fiz com o Lucas também. Quando eles são recém-nascidos, requer mais cuidado, você tem que amamentar o tempo inteiro. Eu sempre coloquei perto de mim no carrinho ao lado da cama para poder amamentar e cuidar durante a noite. Conforme eles foram crescendo, eu já fiz a transição pro quarto, pro berço deles e eu levantava para amamentar, porque dá para você ouvir, enfim, né? Então eu acompanhava desta forma. E depois transição para minicama, para caminha, enfim, muito tranquilo também, porque desde pequenininho eles já estavam acostumados a dormir na própria cama, então não tive nenhuma dificuldade com relação a essa questão. Nos dias de muito frio, agasalhava um pouco mais, prendia o cobertor na cama para que eles não se ficassem descobertos, né? E assim foi. E hoje, quando eu pergunto para os meus filhos, tanto para de 15 como para de 9, algo a respeito disso, porque eu estou sempre conversando com eles, eu brinco que eles são as minhas fontes de pesquisa pedagógica, né, para saber como que está sendo conduzido isso, e eu não tenho nenhuma dificuldade com eles com relação a não ter dormido na cama junto comigo com meu marido. Para eles é muito tranquilo, eles não se sentem menos amados, não se sentem excluídos, e eu posso dizer para vocês que isso é minha opinião, é a minha experiência, não estou aqui dizendo que se você está fazendo ao contrário, tá errado, te condenando, nada disso, estou apenas trocando a minha experiência para você que de repente está aí gestante, está com criança pequenininha, tem receio de pôr na cama, por achar que a criança pode se sentir excluída e que você está sendo uma boa mãe, um bom pai, enfim. Eu posso afirmar para vocês que eu tive 2 experiências, 2 muito tranquilas. E pro casal em si isso é muito importante, porque você acaba ali tendo o seu momento, a sua intimidade, né, com o seu esposo também, você não perde aquele vínculo que quando chegam os filhos, você precisa dividir aí o seu tempo, não só com o seu marido, mas com a criança, com uma, com 2, de acordo com os filhos que você resolve, né, ter aí, se é 1, 2, 3, enfim. Você precisa dividir aí o seu tempo, administrar melhor o seu tempo, então você acaba tendo aí um tempo também para você estar com o seu marido. Então aqui em casa, eles sempre tiveram horário para dormir até hoje, porque vão para a escola pela manhã,
eles vão para a cama e eu tenho aí depois o finalzinho da noite comigo e com meu esposo para a gente ter o nosso momento também. Então, como casal, isso é muito importante que a criança tenha também o momento dela de dormir e no quarto dela. Mas, gente, essa é a minha experiência como mãe, como que foi, e posso afirmar para vocês que deu super certo. Caso você esteja fazendo de outra forma, eu super respeito, não estou aqui para dizer que você está fazendo errado, né? Eu acho que se você está conduzindo como você considera um fator correto e está sendo bem feito e está te fazendo feliz, eu acho que isso é o que é válido. Mas eu, como pedagoga, vou dizer os pontos para que você entenda o porquê eu trouxe esse assunto aqui. Quando eu converso com mães e procuro ver as experiências, trocar experiências, eu posso afirmar para vocês, se não é 100%, é quase lá, que a maioria levam os filhos para dormir, os filhos para dormir junto, para poder cuidar, se sentir protegido. Quando quer fazer a transição para a criança dormir no quarto, sofrem horrores, porque a criança, ela entende desde que ela nasceu que a cama dela é junto com o pai e com a mãe. Então, qual o conselho que eu deixo para você? Se você vai por algum hábito na criança que a tua intenção é tirar depois, então quanto mais precoce você tirar este hábito, menos sofrido é para a criança, porque quanto mais velha, mais difícil vai ser para ela se acostumar com algo que você colocou na rotina dela. Então, olha só, o que dizem, né, os especialistas com relação à criança dormir junto com os pais? É basicamente aquilo que eu falei. Quando é pequenininho, é recém-nascido, estar ali próximo ajuda por causa das mamadas, né, tranquiliza os pais, porque ainda mais o pai de primeira viagem, né, quer saber se a criança está respirando, se está viva. Então é muito mais tranquilo você manter a criança ali próximo a você, né, num carrinho, no Moisés, enfim, próximo da sua cama. Conforme ela vai já criando, né, ficando maiorzinha, passando alguns dias, você já coloca ela para dormir no berço. Então isso é muito mais tranquilo para a criança e para você também, tá? Então essa é a orientação dos especialistas, que a criança durma próximo da mãe no início aí dos primeiros dias dela de vida e depois já faça a transição para a cama da criança. Agora, se você está vendo este vídeo e já tinha o hábito da criança dormir junto com você na sua cama, tá difícil para conseguir fazê-la ir dormir no quarto dela, eu tenho algumas dicas aqui que podem te ajudar nessa transição para que a criança possa ir então para a caminha dela. É importante que a criança tenha sua própria intimidade noturna, né? Que ela durma na cama dela, né? Então, quais são as dicas que eu te deixo para poder preparar a criança e para auxiliá-la a dormir na própria cama? Se você está com um bebê novinho, se você está gestante, ou se seu filho já está grande, você precisa tirar esse hábito dele. Então, olha só, a primeira dica é: criança não dormir de barriga cheia. Colocar a criança acaba de jantar, acaba de comer, já põe para dormir. A criança dorme desconfortável, pode ser que ela acorde durante a noite porque ela está agitada e aí ela vai querer ir para sua cama. Então, a primeira dica é: dê uma refeição para a criança, aguarde um pouquinho para depois colocá-la para dormir. Dica número 2: crie o hábito para a criança dormir na cama dela desde pequenininha. Tá? Essa é a segunda dica que eu te dou. Então, se você está aí gestante com um bebê novinho, já cria o hábito desde pequenininho para a criança dormir na própria cama dela. Dica número 3: tenha uma rotina diária com relação à hora do sono. Ou seja, para que a criança crie o hábito da criança dormir sempre no mesmo horário. Por exemplo, se ela vai dormir logo depois do jantar, como eu falei, não dormir de barriga cheia, então deu a janta, né? Já cria um ambiente mais tranquilo, não muito agitado, televisão em volume baixo, já diminui as luzes da casa e já cria uma rotina, prepara o ambiente para que a criança já vá entendendo que ela vai dormir. Dica número 4: quando a criança ela se sente insegura, não quer ficar na própria cama, um objeto pode tranquilizá-la. Então pode ser um ursinho, um bichinho de pelúcia, né? Algumas crianças têm um cobertorzinho que ela gosta muito, algum objeto que possa então acalmar a criança sempre ajuda. Bebezinhos novinhos, recém-nascidos, por exemplo, você colocar uma peça de roupa sua perto dela, como tem o seu cheiro, ajuda também a criança a ficar
né, mais calminha aí no berço dela, tá bom? Dica número 5. Se a criança fizer aquela mãe, aquele dengo, insistir para dormir com você e você deixar ceder, ela vai sempre criar meios para dormir na sua cama. Então a dica número 5 é não ceda, porque senão você vai ter que ceder todos os dias. Dica número 6. Para que a criança ela entenda que ela precisa de ter a sua própria independência, estimule durante o dia essa independência na criança. Como? Fazendo com que ela coloque a própria roupa, com que ela coma sozinha, que ela guarde os brinquedos. Então, quando você estimula a criança a ter as suas responsabilidades, já facilita também no processo para que ela durma no quarto dela sozinha também. Dica número 7. Se você estiver fazendo uma transição da sua cama para a cama da criança, faça isso de uma forma gradativa. Então, nas primeiras noites, vá junto com a criança para a cama dela, conte uma história, fica ali um pouco, faça com que ela durma e aí você sai do ambiente, tá? Então, faça de uma forma gradual. Quando a criança ela já estiver dentro desse processo com mais tranquilidade, já não estiver chorando, demonstrando resistência, você pode ir mudando esse processo. Então você já pode contar a história, ficar ali um pouquinho com ela, fazer um combinado, olha, eu vou ficar aqui um pouco, deixar sempre uma meia luz no quarto e você já pode sair e deixar a criança lá. Uma dica é, coloca a musiquinha para dormir, né? Deixa uma musiquinha tocando baixinho, tem várias canções de ninar que você consegue pegar aqui no YouTube e você põe no ambiente, cria aquele ambiente de soninho e deixa a criança ali. Se ela te chamar ou levanta da cama, você atende ela e volta com ela pro quarto, mas sempre levando ela pro quarto dela. Dica número 8. Quando você for ler histórias, uma dica muito bacana é procurar ler histórias que mostram exemplos de coragem, de superação e mostrar para a criança que aquele personagem também estava com medo ou que ele teve uma situação, um problema, ele conseguiu resolver e mostrar para ela que a gente tem que ter coragem, que a gente consegue resolver. Então as histórias, né, que demonstram esse momento de coragem, né, de conquista, ajuda a criança também a criar como expectativa isso para ela, quando você faz aí um comparativo mostrando para ela que ela também tem que ter coragem, de não ter medo de ficar no quarto dela sozinha, que não vai acontecer nada, assim como não aconteceu com o personagem. Ajuda muito, porque as crianças adoram ser comparadas com as personagens de histórias. Dica número 9. Parabenize a criança pelas conquistas dela. Então, todas as noites que ela dormir, você pode fazer um combinado, por exemplo, com ela. Ela dormiu na cama dela, foi super certinho, você não precisa dar nada muito caro para ela, mas faça combinados, parabenize ela pela conquista, que ela está crescendo, está criando autonomia, e você pode ali fazer algum combinado com premiações ou não, mas é sempre importante incentivar a criança a cada conquista que ela tenha, não só essa do sono, mas como todas as conquistas dela. E a última dica que eu vou te dar é a dica número 10. A dica número 10 é: se a criança demonstrar resistência para ir para a cama dela, ir para o quarto dela, reformule o quarto dela. Por exemplo, você colocando ali um lençol, um cobertorzinho, uma manta de algum personagem que ela gosta, né, ou algum objeto que ela goste no quarto dela, mostrando para ela que você está parabenizando ela porque ela está indo para o quarto dela e você fez algo que ela goste no quarto. É uma ótima dica para poder incentivá-la a ir para o quarto dela, para o cantinho dela, mostrando que ali é o espaço dela. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês possam colocar em prática. Depois me conta aí se ajudou você ou não. E eu espero poder contribuir com mais vídeos, com mais dicas, com mais orientações. Lembrando que essa foi só uma dica, uma orientação. Eu espero poder ajudar vocês e até o próximo vídeo. Um abraço!